assistir sobre, afinal, o que está em causa, afinal, o que move tantos interesses, que suscita polémica e suscita as movimentações que nós temos estado a observar, e, afinal, o que é que, de novo, este Governo e este Ministro da Educação terá feito, que efetivamente nunca aconteceu e que, portanto, está a fazer com que seja tamanha a movimentação. Só para termos ideia, e eu penso que também é importante que nós saibamos isto, que de facto há interesses fortíssimos por trás daquilo tudo que está a acontecer. Nós, quando falamos em contratos de associação, e para me situar apenas naquela que é a região do país onde os colégios privados com contrato de associação têm mais peso, são mais numerosos e também absorvem mais dinheiro, dizer que só este ano nós estamos a falar, este ano é dito, de qualquer coisa como 60 milhões de euros. Para termos uma ideia mais exata daquilo que é o valor destes contratos, dizer que nos últimos 15 anos, só na região centro, nós tivemos uma despesa com estes contratos superiores a 1.000 milhões de euros nos últimos 15 anos. Portanto, nós estamos a falar de trocos, não estamos a falar de cêntimos, não estamos a falar de milhares, estamos a falar de muitos milhões. Como disse, 60 milhões na região centro, já agora, cerca, um pouco mais, de 150 milhões no país todo, só este ano. Portanto, falamos de grandes interesses e, sobretudo, de grandes interesses que giram em torno de dinheiros públicos, ou seja, não estamos a falar de dinheiros particulares, de pessoas que investiram e criaram offshores em paraísos fiscais, nós estamos a falar da utilização de dinheiros públicos e, como sabemos, os dinheiros públicos devem ser utilizados com rigor, com controle e, portanto, se nós temos aqui, e é disto que falamos, às vezes esquecemos, uma parceria pública ou privada, portanto, o Estado faz uma parceria com privados para poder dar uma resposta pública, tem que haver rigor, transparência e fiscalização dessa parceria. E é isso que nós entendemos que deve ser feito, mas é precisamente por estar a ser feito, e talvez pela primeira vez isso esteja a acontecer, a polémica está longa. Mas pergunto, Mário Nogueira, se do outro lado também não há interesses, nomeadamente no que toca à pressão que os sindicatos possam estar a fazer ao Ministério da Educação. Eu não sei que pressão é que estamos a fazer. Portanto, nós não foi nada sequer que fosse proposto em momento nenhum ao Ministério da Educação, portanto, nem percebi agora as perguntas. Discorda totalmente com os partidos de direita que falam que o Ministro possa estar a ser maniatado, digamos assim, por parte dos sindicatos para tomar esta decisão. Mas porquê? Não percebi, não sei, maniatado por quem, porque nós nunca reunimos, nós só tivemos 2 reuniões com o Ministro da Educação e nunca foi abordado isto. Portanto, a única coisa que eu posso dizer, não sabemos, portanto, relativamente, por exemplo, hoje dizia o Dr. Pedro Passos Coelho que poderia haver intenções ou motivações sindicais por detrás do que o Sr. Ministro está a fazer. Eu não sei, eu acho que isso, para se poder saber se há ou não há motivações sindicais, tinha que se falar com o Sr. Ministro da Educação, que aliás, nem faço ideia se é sindicalizado. Há uma coisa que eu tenho a certeza em relação ao Dr. Passos Coelho, e isso distingue-nos muito, é que eu nunca me esqueci de descontar para a Segurança Social. E, portanto, mas isso nem tem propriamente a ver com as questões do público, do privado, do desconto, são coisas diferentes. Portanto, não sei se há aqui motivações de ordem sindical, com certeza o Sr. Ministro dirá. Agora, o que nós sabemos é que há aqui motivações de ordem financeira, de meter muito dinheiro ao bolso, que é dinheiro do Estado, que é dinheiro dos contribuintes, que é dinheiro de todos nós. E, como eu dizia, também é importante, é assim, pelo que tem dito, enfim, alguns comentadores que nós temos ouvido, os argumentos para defender aquilo que é indefensável, e neste caso que é continuarmos a ter no país a duplicação de financiamento para a educação, isto, quer dizer, num país que ainda por cima atravessa uma crise, é difícil de justificar e é difícil das pessoas aceitarem. E por isso é que eu acho, sinceramente, e estamos voltando aqui digamos, aos partidos de direita e a alguns comentadores que se situam nessa área, eu acho que é precisamente por eles perceberem que os seus argumentos não pegam, por eles perceberem que a opinião pública está claramente do lado contrário. Aliás, quem ouviu os fóruns das rádios, quem ouviu os debates com telefonemas de pessoas para as televisões, quem fala na rua com os transeúntes, com a população, com as pessoas, percebe que as pessoas já perceberam que o que está em causa é o dinheiro e, portanto, claramente não estão do lado daqueles que querem continuar a ter acesso a este dinheiro. E por isso é que eu acho que, como não há argumentos aceitáveis, fortes, que possam convencer a população, a direita hoje e os seus comentadores optaram por um caminho que é absolutamente inaceitável, que é precisamente o caminho de procurar denegrir pessoas,
de procurar menorizar pessoas, de procurar desvalorizar pessoas, de procurar, através do seu discurso, atingir aqueles que, enfim, têm denunciado as suas intenções e, portanto, isso para nós tem sido claro. Que esse digamos, o ter como alvo pessoas que se querem abater para tentar calar, isto para nós é claro. Agora, eu também não me esqueço que se algum presidente de algum partido nos pediu para tirar fotografias ao nosso lado e até veio a esta sala reunir connosco, foi o presidente do PSD, ao tempo Luís Filipe Menezes. Aliás, sobre o Dr. Passos Coelho, também só temos a dizer bem, pela forma agradável e simpática, como sempre nos recebeu, quando era oposição, claro, noutros tempos, na sua sede. Portanto, relativamente a isso, dizer que há uma coisa que nós não aceitamos, é que se queira substituir o debate político, é que se queira substituir a argumentação e o debate sobre o que está verdadeiramente aqui em causa, atacando pessoas individualmente e dizendo coisas que são insultos, que são injúrias, que são inaceitáveis. É verdade que para nós sentimos-nos lisonjeados, sentimos-nos de facto lisonjeados quando alguma dessa gente aponta, até em prova, alguns dos seus dirigentes como responsáveis por defender a escola pública. Agora, há limites para as coisas. Eu quero dizer que os limites que existem para aquilo que são as acusações, para aquilo que são os insultos a que nós temos estado a ser sujeitos, faz com que tudo o que passa ao limite, naturalmente, que há de ir para as instâncias adequadas, que são os tribunais. Em relação aos professores que podem ficar sem trabalho e às ações que a FEMPROF, na nota que dizia que ia acontecer esta conferência de imprensa, dizia que ia levar a cabo nos próximos dias. Vamos então a isso. Qual é então a isso. Portanto, a nossa posição é a primeira. Eu acho que a primeira coisa que tem que se fazer é clarificar exatamente o que está em causa, porque isso não tem sido dito. Ou seja, o que os colégios têm dito é que foi alterada a legislação, e é mentira. A única coisa que foi metida aqui, de novo, na legislação, foram duas referências. Uma no artigo 3º, que diz assim: a frequência de estabelecimentos de ensino particular e cooperativo com contrato de associação, na parte do apoio financeiro otorgado pelo Estado, é correspondente à área geográfica de implantação da oferta abrangida pelo contrato. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós estamos a viver uma situação que, em nossa opinião, é positiva. Aliás, elogiámos o governo anterior por ter tornado transparente este processo, em que foi lançado um concurso público em Diário da República em 2015 e em que os colégios concorreram, e portanto está aqui o aviso de abertura, concorreram sabendo que para este concurso, que era um concurso para poderem ter o apoio do Estado para o contrato de associação, sabiam que o primeiro critério a que tinham que estar sujeitos era localizarem-se nas áreas geográficas das turmas a que concorriam. Portanto, havia áreas geográficas que estavam definidas e os colégios tinham que se localizar nessa área geográfica. As áreas geográficas foram definidas neste aviso de abertura através de um anexo que contém precisamente a dizer qual é o número de turmas a que tinham acesso dentro dessas áreas os colégios. Para dar um exemplo, por exemplo, Coimbra, que é o concelho que eu conheço bem, há um colégio que sabia que podia concorrer para a freguesia de Sarnás. Há um colégio que sabia, ou vários, desde que lá estivessem situados, que podiam concorrer para as freguesias de Souzelas e Botão, ou até para as freguesias de Eiras e São Paulo de Frades, que por acaso é aquela em que eu resido e em que a minha escola também faz parte. Ou, no país inteiro, os colégios, quando se candidataram, tinham como requisito obrigatório situarem-se nas áreas que eram as áreas postas a concurso e para a qual eles podiam concorrer. Concorreram, candidataram-se, concurso público, e no dia 17 de agosto de 2015 foi divulgado pelo Ministério da Educação, ainda a equipa anterior, do Nuno Crato, o resultado desse concurso. E o resultado desse concurso foi publicado, portanto também foi divulgado publicamente, diz exatamente o quê? Diz que para a freguesia, e aqui está, por exemplo, há pouco falava de Sarnás, vamos manter o exemplo, de Sarnás, em que foram colocadas a concurso de X turmas, 4 de 5º ano, 4 de 7º e 2 de secundário, é concurso. Mas para alunos daquela freguesia, este colégio que ganhou teve uma pontuação X, porque eram pontuados para ver qual era o colégio que ficava à frente, aqui era fácil, não havia mais nenhum na freguesia, e a partir daí foram-lhe atribuída a possibilidade de terem aquelas turmas que estavam com alunos da freguesia. Ou seja, estes colégios concorreram, e bem, a um concurso público que definiu as áreas àqueles que se candidatavam e que depois ganharam, e aqui está.
O que é que tem de novidade o despacho deste ano? É que o ano passado os colégios concorreram a estas áreas geográficas, mas os alunos que foram buscar foram os destas áreas geográficas e o de outras. Foram lá com o quê? Com as suas carrinhas. E o que aconteceu é que isto pôs em causa duas coisas. Por um lado, pôs em causa a própria escola pública, que perde alunos que são desviados para estes colégios, mas até a própria concorrência entre colégios. Alguns destes colégios foram com as suas carrinhas transportar alunos de áreas geográficas que tinham sido ganhas por outros colégios. Portanto, há até aqui uma violação das leis da concorrência entre privados, não há só aqui uma questão público-privado, portanto, porque o concurso se destinava a determinada área. Conclusão. O que diz este despacho é tão simples como isto. Primeiro, os que já entraram nos colégios e estão financiados o ano passado, mesmo sem poderem ser financiados, vão manter-se. Portanto, o Governo diz, os que estão no sexto, os que estão no oitavo e no nono, os que estão no 11º e 12º já, porque o ano passado é que estavam no 5º, 7º e 10º, vão manter-se, mesmo sendo de fora das áreas. Portanto, mesmo tendo entrado irregularmente. Agora, o que este ano vai acontecer, e é isto que está no despacho, é que, para efeito de novos contratos, nos contratos o apoio financeiro será garantido aos alunos oriundos das áreas que eles concorreram. O que é que eles não queriam? E diz mais, diz aqui à frente no outro ponto. Compete à inspeção, articulando-se com a DGEST, verificar o cumprimento pelos estabelecimentos do ensino particular e cooperativo com contrato de associação da respectiva área geográfica de implantação da oferta abrangida pelo contrato outorgado. Ou seja, então outorgaram um contrato. A partir daí, ficaram sujeitos àquela área. Mas agora não querem que se lá vá ver se foram buscar alunos ao lado. E é natural isto, porque nós conhecemos colégios em que 2/3 dos alunos não são das áreas geográficas para as quais eles concorreram, ganharam o concurso e celebraram o contrato. São trazidos através das suas carrinhas de outras áreas geográficas. E esses alunos vão ficar prejudicados? Esses alunos de outras áreas geográficas ou não? Não, esses alunos de outras áreas geográficas não vão ficar prejudicados, vão ficar em escolas, que são escolas que existem nas outras áreas geográficas. Em alguns casos, escolas públicas. Não, estes alunos são os novos. Todos os alunos que são de outras áreas geográficas, mas que já entraram este ano, o Ministério da Educação, já garantiu, aliás está no prazo, que não serão tirados dos colégios. Deveria, porque na verdade eles estão irregularmente e portanto estão em colégios que estão a ser financiados para ter alunos para os quais eles não concorreram. Mas o Ministério já garantiu que os iriam manter. E em relação aos professores? Pronto, em relação aos professores, é uma coisa muito importante. Nós somos uma organização sindical de professores e temos que dizer duas coisas em relação aos professores. Primeira coisa, todos estes alunos que foram desviados de escolas públicas para os privados causaram milhares de despedimentos no ensino público. Portanto, os professores, é porque às vezes há uma coisa curiosa, porque estes patrões estão muito preocupados com o emprego dos professores, mas foram eles que provocaram o desemprego de muitos deles. Porque muitos dos que hoje estão nestes colégios, em condições absolutamente desgraçadas, são professores que ficaram desempregados no público por força do desvio de alunos. Mas, que também é importante, o maior surto de desemprego de professores no ensino particular não resultou disso, mas resultou do facto de, há ano e meio atrás, 2 anos, ter sido assinado, celebrado um contrato coletivo de trabalho entre a Associação Patronal e uma organização sindical, que não a FENPROF, aliás, que o nosso contrato até caducou por isso, que aumentou 20% o horário dos professores, o horário letivo. Ou seja, o horário letivo de um professor no particular hoje é 20% mais preenchido do que um do ensino público. Ou seja, de há 2 anos a esta parte, por causa de aumentar o horário de trabalho de cada um, o ensino privado despediu centenas de professores. Nunca tiveram problema com isso. Aliás, nem podiam ter, porque nós estamos a falar de uma associação patronal que, quando estávamos na fase da negociação, por exemplo, no Ministério do Trabalho, do próprio contrato, nos veio propor que nós aceitássemos e assinássemos um contrato coletivo de trabalho que reduzisse a remuneração dos professores com retroação, ou seja, que nós aceitássemos até que os trabalhadores, neste caso os docentes, restituíssem dinheiro aos patrões dos salários que tinham recebido. Isto é uma coisa inconcebível, até é ilegal. E quando nós, à frente de elementos do Ministério do Trabalho, dissemos, mas isso é ilegal, os senhores da época disseram, sim, mas isso há sempre maneira de dar a volta às coisas. Portanto, eles estão habituados a dar a volta à legalidade. Acha que deve agora haver mais contratações no público? Não é, deve haver. Eu acho que estes alunos, os alunos que derem origem ao surgimento de lugares no público, dão origem
a 20% mais de vagas. Por exemplo, só para ter esta ideia, se 10 lugares, 10 postos de trabalho que desapareçam, por exemplo, num privado, vão dar origem a 12 postos de trabalho no público, nos quais podem concorrer, porque sempre puderam e podem, os professores do ensino particular. Aliás, é olhar para as listas de concurso que hoje existem, porque está a decorrer a contratação no ensino público, e a esmagadora maioria dos grupos de recrutamento das disciplinas, os primeiros são todos professores oriundos do privado, porque eles não querem lá estar. Porque eles sabem que há abusos, eles sabem que há abusos naquilo que é o trabalho que são obrigados a fazer. Muitos destes papéis que nós temos aqui à nossa frente, são cartas de professores e mães, ainda agora tinha mais um na minha mesa, a denunciarem o que está a passar nos colégios. A dizerem que os patrões dos colégios, os diretores dos colégios, estão a anular aulas para treinar alunos a dizer frases aos senhores jornalistas de eu gosto muito da minha escola e ponto. E coisas do género, não é? Cheias de conteúdo. E, portanto, aquilo que hoje está a acontecer é que, se nas escolas públicas fizessem o que fizeram na sexta-feira nos colégios, amanhã, em vez de entregar 100 mil cartas ao Sr. Primeiro-Ministro, provavelmente entregar-se 1 milhão de cartas. Porque aos alunos... Agora, isto não pode ser feito no ensino público. Se os diretores das escolas públicas decidissem suspender as aulas e pôr os diretores de turma a fazer com os alunos cartas e, como diz aqui, um dos colégios que escreveu aos professores, faz favor de fazer as cartas e estão a ser organizadas a entrega das cartas no dia 9 e até às 9 horas desse dia 9 as cartas devem ser deixadas na recepção do externato. Isto é o que as pessoas estão a receber. Qual é esse colégio? Este é o colégio de Tenafilho, mas é válido para outros colégios, porque eles todos estão a fazer isso. A qualidade do ensino, que é isso também. A qualidade do ensino é do mesmo nível no público como no privado. Aliás, eu pertenço até a um agrupamento que, se desse alguma importância ao ranking de escolas, que é uma coisa que sabemos que vale o que vale, mas ainda assim, os 4 colégios privados que, com as suas carrinhas, retiram alunos a esse agrupamento, nos rankings, estão todos abaixo desta escola pública. Aqui não tem a ver com a qualidade do ensino. A qualidade do ensino não é pior nos privados, nem é pior no público, nem melhor nem pior. Ela é igual. A grande questão que leva muitos pais a optarem por isto tem a ver com uma coisa muito simples. É que as escolas públicas são impedidas, não podem ter carrinhas. E, portanto, as escolas públicas, para terem os alunos lá, têm ou que os pais os levar, ou que ir nos transportes públicos organizados. E que, em muitos casos, não servem as Mas acha residências. que só essa questão justifica o facto de muitos pais escolherem o ensino privado? Não há outra questão. Qual é a questão? Não estou a ver qual é a outra Maior questão. confiança. Confiança em... Muitas vezes, maior confiança nos estabelecimentos Mas confiança porquê? Isso... derivado à degradação do ensino público e de Não, a degradação do ensino... muitas notícias que... A degradação não depois, sabem sabe, como porque ter. se calam muito, porque as situações de violência nos colégios privados são absolutamente calados, porque a venda de droga nos colégios privados é absolutamente silenciada, porque aquilo que se passa nos sítios, infelizmente, passa-se em todos. Só que há sítios de que não se pode falar. E há sítios de que qualquer coisa que aconteça é logo um burburinho diabólico. Porque os professores são silenciados, porque nós recebemos a democracia de tal ordem que alguns dos maiores núcleos sindicais que nós temos em escolas são dos privados e em que não há um só professor que queira que lá se saiba e que nos pede nunca manda nada em meu nome. E, portanto, a questão que aqui se coloca também é a questão de aproveitar este momento para fazer uma campanha absolutamente inadmissível de degradação social da imagem da escola pública. Quando se ouve algumas pessoas dizerem que o problema da escola pública é a mediocridade, isto é uma coisa absolutamente inaceitável. A escola pública foi quem formou a maior parte, pode ter essa responsabilidade, dos políticos que nós temos. Admito que teve gatos, então. Mas, portanto, aquilo que nós hoje temos é uma escola que tem feito das tripas coração, e sobretudo quando a direita tem estado no poder, tem sido o governo do Passos Coelho. Até devia ter um pouco mais de decoro quando fala em escola pública. Durante os 4 anos em que lá esteve, retirou à escola mais 3 mil milhões de euros à educação. Teve anos em que, apesar, este ano, por exemplo, o ensino público, a escola pública voltou a perder verbas e o ensino privado, por força dos contratos assinados pelo governo anterior, voltou a subir no financiamento. Isto não é aceitável, porque nós estamos num Estado de Direito Democrático e nós temos uma Constituição da República que tem um artigo 75 que diz: compete ao Estado garantir uma rede de estabelecimentos públicos a toda a população. Temos uma Lei 9 de 79, que é a Lei de Base do Ensino Particular e Cooperativo. Temos uma Lei de 1986, que é a Lei de Base do Sistema Educativo. Tudo isso é claro naquilo que é a prevalência da escola pública
e a importância que tem o ensino privado. Aliás, eu até gostaria de dizer aqui que eu acho lamentável que estes negociantes da educação, que estão estes operadores privados, estejam a denegrir a imagem do ensino privado, que não merece isso. O ensino privado, e quando falamos de ensino privado, estamos a falar dos colégios, que têm um ensino de qualidade, tal como as escolas públicas, que não querem, não vivem à sombra do Estado. Vivem à custa daquilo que é a qualidade das respostas que têm. Esse até é desprestigiante para esses colégios, e lembro-me de alguns aqui de Lisboa, podia lembrar-me do Vossa Sina, do Moderno, é desprestigiante para esses colégios o que estes negociantes da educação estão a fazer. Porque esses colégios não têm nada a ver com estes do negócio. Estes do negócio são outra coisa. Estes do negócio são aqueles que estão há 2 anos à espera, esperamos que seja rápido, que o Ministério Público diga o que é que andaram a fazer com os dinheiros do Estado. E nós também estamos todos à espera, desde o GPS. Não é? E, portanto, nós distinguimos perfeitamente, e para nós sem qualquer dúvida, o que é o verdadeiro ensino particular, que dá uma resposta de qualidade e que é uma resposta que existe e que não se mete neste negócio, daqueles que são os negociantes do setor. Que são estes operadores privados. A questão de algumas pessoas poderem vir a perder postos de trabalho, e há bocadinho não percebi... Não, os postos de trabalho nunca são perdidos. Aqui não há, ao contrário do que acontece quando os alunos passam desviados do público para o privado, em que por força dos horários há postos de trabalho que são eliminados, ou do que aconteceu no privado, quando aumentaram em 20% os horários de trabalho, em que houve postos de trabalho que foram eliminados, aqui há uma transferência de postos de trabalho, não há eliminação de postos de trabalho. Há uma transferência de postos de trabalho que, inclusivamente, quando chegam ao público, aumenta em 20% o número de lugares. Sendo que muitos desses lugares serão para professores. Mas quando se fala em eliminação, se um colégio fechar, esses professores são transferidos para o público imediatamente? Não há nenhum colégio para fechar. Aliás, há uma coisa até curiosa, porque ainda hoje eu continuava a ouvir um senhor que é diretor executivo da AEP, que até é curioso porque ele era diretor executivo da AEP e foi chefe de gabinete de uma ministra. Portanto, há aqui estas coisas estranhas que às vezes... Mas pronto, eu ouvi a senhora dizer que estavam em causa 4.200 postos de trabalho. Isto queria dizer que fechavam os 81 colégios com contrato de associação. E não é... Quanto muito há números que têm vindo aí a ser conhecidos, poderá haver, porque estamos a falar apenas de 5º, 7º e 10º ano, poderá haver uma redução da ordem dos 20% de postos de trabalho, o que se os professores do particular tiverem o seu horário igual ao do público, é compensado por isso, porque é precisamente de 20%. Ou seja, se aqueles que vivem à conta do dinheiro do Estado aceitarem as regras do Estado, ou seja, o Estado paga, é bom para isso, o público é bom para pagar, o público é mau para dizer como é que se organiza o trabalho dos professores. Se o trabalho dos professores for, de facto, no ensino, porque professores são alunos, não há dois, não há primeira nem segunda, há professores. Se as regras do ensino público forem aplicadas no ensino privado, mesmo com a perda de alunos para os colégios, para a escola pública, o número de professores nos colégios mantém-se exatamente inalterado. Agora, é preciso que os horários sejam os mesmos. O que é que vamos então fazer para tentar, em primeiro lugar, estamos a fazer tudo para que se perceba que não há nenhuma alteração. É que não há nenhuma alteração. A única coisa que há de novidade é que estes senhores, ao longo dos anos, habituaram-se a que assinavam contratos, mas depois ninguém ia ver. Aliás, antigamente não era por áreas geográficas, antigamente os contratos de associação só podiam ser feitos para áreas que era num raio de 4 km não haver resposta pública, num raio de 4 km. E, portanto, ninguém ligou a isso. Eles faziam os seus colégios a 4 km, ou 5, para não haver dúvidas, e depois iam com as carrinhas buscar os alunos a 10. Portanto, e nunca houve qualquer tipo de fiscalização a sério. De vez em quando havia um caso ou outro que se denunciava, mas a sério nunca houve. Portanto, o que é que agora está aqui? Reparem que ainda não houve fiscalização a sério. É um despacho que diz que a inspeção vai ver se para os novos contratos eles obedecem ao concurso a que os colégios concorreram e ganharam. Porque eles conquistaram normalmente. Quem fez este concurso, quem abriu este concurso, quem fixou as áreas geográficas para este concurso foi o governo anterior. Este governo limita-se a dizer, em 2 pontos, que, até reparem, na carta, eu voltando isto, na carta que foi entregue, que foi enviada neste colégio, que eu há pouco dizia aos professores, diz assim: chama a vossa atenção para o número 9 do artigo 3º. E depois transcreve. Portanto, é isto que indigna este senhor diretor. E transcreve. A frequência de estabelecimentos de ensino particular e cooperativo com contrato de associação, na parte do apoio financeiro otorgado pelo Estado, portanto, nem sequer é posto em causa a possibilidade dos miúdos poderem frequentar os colégios. Na parte do apoio financeiro,
é correspondente à área geográfica de implantação da oferta abrangida pelo respectivo contrato. Há um contrato. O contrato estabeleceu qual era a área de implantação da oferta e o senhor está indignado, porque agora puseram num despacho a dizer que eles vão verificar se aquilo corresponde a isso. O problema é que sempre deveria ter correspondido, porque se há um contrato, eu assino um contrato. Assim, tem que cumprir. Não, eu assino um contrato para comprar uma casa e depois tenho que pagar aqueles valores, não fico sem ela. Aqui assino um contrato para ter alunos, mas depois eu tenho lá os que quero. Há colégios que 2/3 dos alunos não são destas áreas geográficas. Não são destas áreas, vão buscá-los fora. Isto não pode, quer dizer, e pode, ia para dizer não pode ser, mas pode. Agora, não são financiados, porque eu tenho uma resposta pública ou uma resposta privada. Porque há colégios privados que concorreram também para as áreas onde outros vão buscar alunos. Não podem. Se não veio na vida um curso. Como é que classifica, há pouco falava de desvio de alunos, como é que classifica essa ação dos colégios privados? Os colégios falsearam os concursos? Não, os colégios não falsearam. Os colégios, eu diria assim, jogaram o barro à parede. E como ninguém foi fiscalizar, o barro pegou. Portanto, como pegou, foram financiados e habituaram-se a ter lucros imensos. Já agora, também era preciso dizer que os colégios têm, neste momento, lucros. Nós estivemos a fazer contas, por exemplo, na região centro. Nós estamos a região porque é a que tem mais colégios nesta situação. Por isso, há um trabalho feito pelo professor Pedro Roseta, exato, um grupo liderado pelo professor Pedro Roseta, feito ou constituído pelo Ministério anterior, no literal, que fez um estudo de quanto é que custavam as turmas no ensino público. E concluiu que, no ensino público, as turmas de ensino básico custavam qualquer coisa como 70.648 euros. 70 mil números redondos. 70.648. E que as turmas do ensino secundário custavam 91.421 euros. Isto no ensino público. E então foi estabelecido um valor intermédio para o financiamento aos colégios privados. O contrato de associação que é de 80.500. É mais 10.000 euros que os do básico e menos 10.000 que o do secundário. Digamos assim, é justo que está lá no meio. Mas era justo, porque está lá no meio, se depois as turmas do básico e do secundário fossem 50-50. Pronto, 50-50 está lá no meio. Mas é que isso eles já não fazem. E por isso, na região centro, só para ter ideia, as turmas contratualizadas para este ano de 5º, 7º e 10º, só destes 3 anos, 228 são do básico, portanto, 228 são do básico, quer dizer que tem um lucro de 10.000 euros, e só 45 é que são do secundário. O que significa que o Estado está a pagar a mais do que pagaria se estas turmas estivessem em escolas públicas, 1,8 milhões de euros só este ano para tê-las nos colégios privados. Estão a perceber? E se nós fizermos transposição só na região centro, de 5º, 7º e 10º, para as turmas de 6º, 8º, 9º, 11º e 12º, ou seja, para tudo o que é contratualização, o Estado, este ano que está a correr só na região centro, gasta mais 5 milhões de euros por ter estes contratos do que se os tivesse nas escolas públicas. E a questão que se coloca aqui, e falando do Conselho de Coimbra, que é o concelho mais afetado do país, o Conselho de Coimbra celebrou para este ano 48 contratos de associação, 21 para o 5º ano, 22 para o 7º e 5 para o 10º, mas cá está a diferença, secundário são só 5, básico, que é o que dá dinheiro, são 43, portanto, mas no total 48, quando as escolas de Coimbra, do Conselho de Coimbra, as públicas, têm capacidade para 31 turmas no 5º ano, 30 no 7º e 19 no 10º, ou seja, têm capacidade para 80 turmas, e portanto não era preciso ter feito este contrato para 48 privados, porque havia capacidade de resposta. Ao fazer estes 48, o que é que acontece no Conselho de Coimbra? Todos nós, contribuintes, estamos a pagar 2 vezes para cada aluno destes que estão em contrato, porque estamos a pagar para ele estar na escola pública, tem lá recursos, tem lá pessoas com horário zero, tem lá não sei o quê, e estamos a pagar o contrato com o setor privado. Isto é absolutamente inadmissível, mesmo que não entrássemos na discussão política da Constituição da República, e entrássemos apenas na questão financeira, quer dizer... Qual é que é a posição da FENPROF em relação a este ensino com contratos de associação? Acha que devia, por isso, simplesmente terminar e haver privado para quem pode pagar que escolhe essa opção? Pode? E público? Acabava-se este tipo de financiamento? A nossa posição é respeitar a Constituição da República. Ponto final, porque ela existe, quando for alterada, há de ser, para o bem ou para o mal. A Constituição da República obriga a que todos os alunos tenham acesso à escola pública. E depois diz mais que sempre que a resposta não pode ser dada, há conselhos onde isso acontece. O Conselho de Leiria,
o Conselho de Pombal. Aí as escolas públicas não dão a resposta completa. O Estado tem que contratualizar com alguém que faça. Aliás, como acontece na saúde. Na saúde, o Serviço Nacional de Saúde faz ou tem as listas para as cirurgias. Não tem capacidade de resposta. Contratualiza com um hospital privado e é aí que é feito. Concordam que esses contratos... Nós concordamos que os contratos existem. Nós concordamos que existam contratos de associação, mas que a partir do momento em que os colégios particulares decidem, aceitam entrar num concurso público por Diário da República para ter acesso às turmas em determinadas áreas, eles têm que depois respeitar, porque é um concurso público. Aliás, até dizer mais, esta delimitação a áreas geográficas foi uma defesa para os pequenos colégios. Porque se não tem sido assim, e chegou-se a temer que não fosse, se o Ministério tivesse permitido que não era preciso ter a sede naquela área geográfica para concorrer à área, aí podemos ter a certeza que, tal como acontece na saúde, os grandes grupos, provavelmente o grupo GPS, tinha comido tudo o que era candidatura, porque tinham já todo um suporte logístico e de trabalho, portanto tinham comido tudo. Portanto, o próprio Ministério da Educação anterior, ao estabelecer e delimitar as áreas, impediu que grandes colégios da freguesia ao lado fossem poder concorrer e sacar, entre aspas, os miúdos da freguesia do mais pequeno. E, portanto, salvaguardou com isso o direito a que quem já estava naquela freguesia ali ficasse, permanecesse e garantisse os alunos da freguesia. E que eles aceitaram, que eles assinaram e que fizeram tudo aquilo, se calhar conscientes ou pensando, e isso aconteceu nesse primeiro ano, portanto, que é o ano que está em curso, que depois não havia fiscalização. Portanto, eles assinavam para a freguesia, mas iam buscar às do lado e ninguém queria saber. Isso aconteceu o ano passado. O que é que este governo tem de novo? É a única coisa nova. É que eles dizem assim, nós vamos fiscalizar e vamos fiscalizar se está a ser cumprido o contrato. E até disse mais, mas para quem já está, mesmo que seja a violar o contrato. Pronto, isto é discutível, mas pronto, não nos metemos nisso. Mas para quem não está e vai estar, aí tem que respeitar o contrato. Ou seja, não valia a pena haver contrato. Aliás, porque este contrato, ao contrário do que diz, já agora também dizem, os próprios colégios, não é para 3 anos. Aviso de abertura ao regime de acesso ao apoio financeiro a conceder em 2015-16 no âmbito do contrato de associação. 2015-16, estava clarinho o aviso de abertura. Não está a dizer que não é letivo. Não é letivo. Depois a seguir, o que significa que cada ano tem que haver reapreciação. Porque o aviso de abertura, isto é do Governo, o Ministério da Educação e Ciência, ainda é do anterior, para o ano que vem. As turmas têm que ser sempre validadas todos os anos. As turmas têm que ser sempre validadas todos os anos. Portanto, o que é que este Governo decidiu, este Ministério? Validar as que vêm de trás, mesmo que violem a área do concurso, mas só validar para o futuro as que se enquadram na área do concurso. Não valia a pena haver concursos. E que as áreas estavam. Quando eles concorreram, todos sabiam quais eram as áreas. O anexo dizia. O que é que a associação... Peraí. Mas de qualquer forma, os acordos eram por 3 anos, não é? Eram esses para esses alunos que entraram. Esses contratos que Pois, foram os assinados. alunos que entraram, sim, porque são 3 anos, porque é 7º, 8º e 9º, 10º, 11º, 12º. Então isso aí é um engano, não é? Estes 2015 e 2016. Não é porque é os anos de ingresso. Aliás, este aviso de abertura, as turmas que abrem para 2015, 2016, são apenas as turmas para 5º, 7º e 10º. Está claríssimo. Os ciclos têm que ser cumpridos e tem de haver financiamento. Pronto, e por isso é que isso não está em causa. Ou seja, as turmas que Mas na estão prática são 3 anos de financiamento. 3 anos, mas para os alunos que entram em cada ano. Ou seja, por exemplo, em alguns casos podem ser só 2, sim, no caso do segundo ciclo. Sim, está bem, são 3 anos, mas a leitura que eles agora querem fazer não é que é 3 anos, porque os que entraram, por exemplo, entrou no 7º ano, em 2015, 2016 entrou no 7º ano. Portanto, em 2016, 17 há de estar no 8º ano e em 17, 18 há de estar no 9º ano. Portanto, 3 anos. E eles não querem ler assim. Eles querem ler a leitura que os empresários estão a fazer neste momento é que estes contratos são para até 2021. Sabe porquê? Porque a leitura que eles estão a fazer é que este número de turmas que foi para 15, 16 no ingresso, 5º, 7º e 10º, tinha que ser também para 16, 17, tinha que ser também para 17 e 18 e depois até 21. Ainda estavam os alunos que estavam no último contrato. E não é nada disso que aqui está. Isto são os anos de início.